Sejam bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudocult da internet. Eu sou a Nathalie. Eu sou o Arthur. E hoje a gente vai falar sobre Capitã Marvel. Sim! Uhul! Só que dessa vez vamos falar com spoilers, já que no Bilheterama, que é o canal do YouTube do Arthur, a gente já fez um vídeo juntos lá falando sobre o filme sem spoilers. Exatamente. Então, se por acaso você caiu neste podcast e não assistiu Capitã Marvel ainda, vá no link que tá aqui na descrição, pra você poder assistir o vídeo sem spoilers e saber o que a gente achou do filme. Depois vai ver o filme, né? Por favor. Por favor, sim, tá bem legal. E a gente vai falar que hoje vai dissecar aí um pouco o filme todinho com spoilers e levantar também questões aí. Que estão rondando o filme, internet. É feminista, não é feminista? Merece ódio, não merece ódio? Qual que é o futuro da Capitã Marvel no MCU? Tudo isso e mais neste podcast. Tênis verde. Hoje a gente vai falar sobre Capitã Marvel. Primeiro filme protagonizado por uma mulher no universo cinematográfico da Marvel. Sim. E que também vai ter um papel aí importante em Vingadores Ultimato. Então, antes da gente ir para Vingadores Ultimato, a gente precisava conhecer quem é essa personagem. Sim, quem é Carol Danvers, né? Que é quem a gente vai começar a falar aqui, né? Já que ela é a protagonista do filme. Nada mais justo. E já que tudo gira em torno dela. Né? Então, Concordo. o filme é um filme de origem. Não tem como escapar disso, eu acho, justamente para as pessoas conhecerem a personagem, né? Sim, nem todo mundo lê quadrinhos há 70 anos, né? Exatamente. Então, até porque a Marvel nos cinemas não necessariamente é igual à Marvel dos quadrinhos. Então, mesmo que você já conheça a personagem, essa Carol Danvers, essa Capitã Marvel, ela é a do universo cinematográfico. E não só né? personagens, mas eu diria que histórias mesmo, né? Tipo, não é porque você conhece como Guerra Civil, Invasão Secreta, qualquer história que ela vai ser levada exatamente igual pro cinema. Sim, o que é muito legal porque a gente expande esses personagens para outras instâncias, né? Não Sem fica dúvida. só uma repetição das mesmas histórias Over and repetida, over né? again. Então, a protagonista do filme é a Carol Danvers, né? Que a gente começa o filme conhecendo ela como Vers. Sim. Ela tá lá no planeta Hala e ela não lembra do passado dela. Então, o filme é uma história de origem, mas meio que invertida, Contada meio que de trás pra frente. mais ou menos, né? Já que a gente já conhece ela com poderes e a jornada dela é pra entender, na verdade, quem ela era, Sim, né? porque normalmente filmes de super-heróis a gente acompanha a pessoa se tornando o herói adquirindo os poderes. Sim. No caso dela, como ela já tem os poderes, seria justamente ela descobrindo quem ela é. E o que é uma abordagem muito interessante, né? Porque eu acho que justamente por ela ser uma personagem feminina, é uma abordagem mais diferente, né? É muito mais humana, né? Muito mais delicada, digamos Sim. assim, né? Muito mais emocional. Só que ainda assim, o filme ele é bem racional também. Tipo, ele não vai tão a fundo nessas questões emocionais, né? E nem nessas questões feministas, como os trailers davam a entender, Sim, né? dava uma carga bem grande, que isso ia ter um peso muito grande dentro do filme. Só que não necessariamente Eu acho que tem momentos pontuais É. que estão lá, mas o foco do filme não necessariamente é isso. De qualquer forma, a jornada da Carol, ela é muito bacana pra qualquer pessoa se identificar, mas eu acho que para as mulheres vai bater mais fundinho, assim, no coração, principalmente no momento em que ela se liberta, né, daquela chavinha lá dos Kree. Que inclusive, né, aparece logo no comecinho do filme, coisa mais manjada, né? Apareceu piscando ali, falei, isso aí depois. É, tava bem na cara que eles estavam, né, controlando ali, segurando, e aí depois ela consegue usar os poderes Em na sua sua plenitude, totalidade. sim. E nesse momento é muito bonito, né? Tem várias cenas que levantam coisas que ela já ouviu na vida e que são coisas muito machistas, né? Sim. E que diminuem ela como pessoa, como mulher, como pilota, né? Então é bem legal essa jornada dela de conhecer quem ela é e também de se empoderar, né? Porque ela tem que sair de um controle, né? forte. Muito grande. E isso acaba dialogando com toda a jornada que a gente vê nos flashbacks dela. Porque mesmo diante de vários homens falando, isso aqui não é o seu lugar, você não tem que estar aqui, ela tá sempre levantando e reagindo diante disso. Sempre batendo de frente, Exato. E ela se libertar desse controle é só ela fazendo isso novamente. Sim. Quando ela de fato descobre quem ela é. E isso tem bastante a ver com a Brie Larson também, né? Que é a atriz que interpreta a Carol Danvers, que Sim. interpreta a Capitã Marvel, que teve que se transformar fisicamente, mentalmente para o papel. Ela fala bastante sobre isso em entrevistas,
do quanto essa personagem mudou ela e que hoje ela se vê muito na Carol Danvers, mas porque ela pegou as características da Carol e pegou pra si, né? De uma pessoa que não fica se desculpando por ser quem ela é e de realmente se empoderar e de ter essa força. E ela fala muito sobre como a Carol já era uma heroína antes de ter os poderes. Então, eu acho que justamente essa força dela desde sempre se reflete nela adulta e nela com os poderes, né? Essa é uma característica dela, não é porque ela tem poderes que ela é poderosa, ela já tem isso dentro dela. Ela já era poderosa antes de ter poderes. E a Brie Larson, eu achei que ela tá bem. Sim. No papel tem muita gente falando que ela tá apática, que ela não passa emoção. O que eu acho meio estranho, porque é justamente o oposto que eu vejo dentro do filme. Até porque eu acho que a questão dela não passar emoção não é necessariamente que ela não está passando emoção, é que ela não sabe o que está acontecendo com ela. Então ela fica nessa confusão mental e ela passa isso bem durante o filme. Tanto que eu acho que o momento que ela se descobre de fato a mentira que calcava a vida dela até aquele momento, é um momento muito forte. É um momento que ela de fato entrega uma atuação bem dramática, bem tocante nesse sentido. E aí, pra pessoa falar que ela tá apática em relação a isso, eu acho bem complicado. Esse jeitão dela é diferente, né? Tipo, é um frescor, porque eu acho que personagens da Marvel, como eles são muito, geralmente, cômicos e tal, esse é um filme muito engraçado, né? Ele continua sendo um filme da Marvel com muita piada. É, até ela mesma, né? Ela é uma personagem... Mas você vê que ela usa meio que o humor como uma defesa, assim, sabe? Tipo, que ela é meio marrenta e tal. E eu gosto disso nela. Então, eu não sei se talvez seja um processo pra Brie se acostumar com a personagem e que, com o passar dos filmes, ela vai ficando cada vez mais confortável e aí as pessoas não vão ter mais essa impressão. Capaz. No começo, todo mundo tá se descobrindo como personagens. E aí, a tendência é, quanto mais filmes você faz dentro desse personagem, mais confortável você fica dentro dele. É como uma série mesmo, né? Tipo, até a Ellen Page comentou isso sobre Umbrella Academy, né? Que compararam Umbrella Academy com o trabalho dela em X-Men. Ela falou, não, aqui é muito diferente porque eu tive 10 episódios em que eu pude, né, desenvolver essa mesma personagem e tal. Então, eu acho que essa questão do tempo, do trabalho, colabora bastante, né? Eu acho que, pra mim, pelo menos, o Thor é o ponto mais visível disso. Que eu achava o Chris Hemsworth uma péssima escolha, porque ele não estava achando o tom do Thor, mas eu acho que em Ragnarok vira uma chavinha tão grande dentro do personagem que ele passa a se tornar um personagem interessante e o ator fica confortável dentro do personagem. Que é uma coisa que eu não sinto dele dentro do primeiro Thor nem do segundo. Sim. Mas levou-se tempo para chegar até isso. E eu vejo muita gente falando isso do Chris Evans também, em relação ao Capitão América. Eu não concordo com isso, eu acho que ele é incrível desde o primeiro filme, mas também para algumas pessoas passou essa impressão, né? E hoje todo mundo tá aí já se debulhando em lágrimas pensando que ele não vai ser mais o Capitão América. Então eu acho que, assim como vários outros atores e atrizes, a Brie passou por muito ódio já antes, né? Desde ser escalada, das pessoas não acharem que ela é boa pro papel, acharem que ela não tem um corpo bom, que ela não sorri, que ela é isso, que ela é aquilo. Ela faz o papel e aí as pessoas continuam achando defeito. E não sei, eu acho que com o tempo isso pode melhorar, mas ao mesmo tempo eu acho que tem uma implicância muito grande com ela. Sim. Que vai além de se ela está atuando bem ou não. Mas nós aqui do Tênis Verde gostamos de Brie Larson. Ela se tornou uma mulher muito especial pra mim, assim como a Carol Danvers. Eu acho que as duas meio que se mesclam em determinado momento e elas passam essa inspiração mesmo de tipo, foda-se, sabe? Eu sou quem sou. Eu me identifico muito com isso. Então, eu gostei muito da personagem, eu gosto da jornada dela, eu gosto desse jeito marrento dela. E essa busca dela por humanidade, né, é muito interessante. Porque, ao mesmo tempo que ela é extremamente poderosa, ela também tem esse coração que é meio duro, mas que tem sentimento, né? Então, eu acho essas camadas dela muito, muito interessantes. E também é importante, por exemplo, essa questão de que a Capitã Marvel é mais marrenta, ela é mais fechada. E a gente já teve, por exemplo, a Mulher Maravilha, que já é uma mulher muito mais amável, carinhosa, né? Ela é muito... Amor é um lema muito forte nela, né? Sim. Então, acho que é importante ter essas duas representações, né? E várias outras representações de mulheres diferentes, que se portam de maneira diferente. Sim. Que a gente não precisa só se portar de um determinado jeito para ser empoderada ou se sentir empoderada. A Carol Danvers é tão empoderada quanto a Diana Prince. Então, as duas são
incríveis, maravilhosas. E puxando o segundo tópico dessa conversa, que seria o Exército Kree, o Young Raw, toda essa galerinha, e as cenas de ação do filme? Você achou elas boas, não achou? Teve algumas lutas que eu achei meio confusas, confesso. Eu acho meio que a escuras. coreografia também não é muito legível. Tipo, você não tá entendendo direito os movimentos, aquele típico 1, 2 corte, aí a câmera tá muito junta, você não consegue entender a ação, como ela tá acontecendo. E nenhuma cena de ação é particularmente marcante nesse sentido. Sim, concordo. E ainda assim, há poucas dentro do filme, né? Porque como o foco é muito mais no desenvolvimento da Carol Danvers e tudo mais, a ação é quase sempre relegada a um segundo plano. Tanto que eu acho que o clímax do filme não é nem tão impactante assim também, sabe? Parece que ele está lá porque ele precisava estar lá. Porque se ele não tivesse, eu acho que não faria falta. Acho que analisando a jornada dela, realmente não precisava. Porque meio que ela atinge o que ela precisava atingir. Quando ela se libertou, beleza. Fecha aí o rolê, pega o Young Rog, prende ele, sei lá. E segue o baile, né? Mas aí a questão é que o Ronan ataca a Terra e ela precisa defender. E é muito legal ver ela voando e tudo mais. Sim, concordo. Tem muita gente chamando ela de Mary Sue, porque ela, de repente, conseguiu dominar os poderes dela. É um pouco esquisito, sim, mas eu acho que as pessoas meio que pesam a mão quando é uma mulher. Por isso que existe esse termo Mary Sue. Se fosse um cara, eu acho que as pessoas não estariam incomodadas. Eu acho que a gente pode até usar como exemplo o primeiro Homem de Ferro e o primeiro Capitão América mesmo. Porque quando o Capitão consegue o super soro e fica fortão e quica o escudo à torta e à direito... Então, tipo, eu consigo visualizar, inclusive, as cenas iguais. Quando o cientista lá é morto, né, e ele sai correndo atrás do cara que atirou, que ele não tem muito controle, e aí ele, tipo, meio que... Ele tá correndo e aí ele passa do lugar que ele queria correr... Teve uma cena como essa em Capitão Marvel. Ela tava atirando com os punhos dela e aí ela, tipo, vai pra trás, assim, meio que se segurando, porque ela não tem controle total daquilo. E até mesmo no começo do filme, né, quando ela vai se libertar, que ela dá aquele tiro enorme e tal. Então, assim, eu acho que tem aquilo. É que eu acho que, sim, é muito fácil a forma como ela domina todos os poderes muito rapidamente, sai voando e não sei o que e tal. É porque, como ocorre tudo num espaço muito curto de tempo e as coisas precisam se resolver, tem que se encaminhar assim, eu sinto. Mas seria interessante justamente ver ela dominando esse poder todo que tem dentro dela. Eu acho que é algo que fica faltando um pouquinho. Porque tem no começo a questão do próprio Young Roth falando, porque você é muito mais emocional do que mental, esse poder tem que ser mental, não sei o quê. Eu entendo que ele está falando isso porque também ele é o vilão. Claro, porque ele quer controlar ela. Exatamente. Mas eu sinto que falta essa evolução dela com os poderes dela. Bom, e falando no Young Rog, né, já que citamos ele aqui, ele é interpretado pelo Jude Law, né, Sim. E ficou por muito tempo sendo especulado como sendo Marvel, né, que é justamente o mentor da Carol Danvers nos quadrinhos. E, por fim, não, ele só era o Young Rog mesmo. Sim. E ele é, de fato, o vilão do filme. Sim, que eu acho bem escroto. Que eu acho que é uma das coisas que eu acho mais fraquinha dentro do filme. Porque a primeira vez que ele aparece, olha pra ele e fala, putz, é vilão. Não tem aquela dubiedade, sabe? Putz, será que ele é vilão? Será que ele, de fato, se importa com a cara? Não tem nada disso. Primeira vez que ele aparece, fala, putz, é vilão. E aí depois ele é jogado em segundo plano. E quando ele volta de novo, você olha pra ele e fala, putz, é vilão mesmo. E logo em seguida tem o plot twist, é vilão. E aí Sim. Perde a força. Eu achei ele ok. Tipo, não acho que o Jude Law entregou uma atuação incrível. Sim, o que é uma pena, né? Porque o Jude lá. Law é um bom ator. Só que Animais Fantásticos também... Vixe, nem vamos entrar nesse... Aí aqui também, tipo, eles estão tentando inserir ele no mundo nerd, só que não estão dando um papel direito pra ele mostrar que ele é bom. Eu acho que o problema pra mim do Young Rog é que ele não tem uma motivação. A motivação dele é tipo, eu sou o líder dos Kree e a gente quer dominar lugares. Você ainda acha que essa é a dominação? Eu não acho que não tem, tipo... Não é nenhuma motivação, é tipo uma constatação, tipo, eles querem... Ele é mal por ser mal. Pra mim é isso. Então, eu acho que é aí que ele perde a força, sim, entendeu? Porque, assim, a gente não assistiu Homem-Formiga e a Vespa. Então, não posso falar sobre a vilã de Homem-Formiga e a Vespa. Mas, visto que sempre foi um problema dentro da Marvel, os vilões,
E aí a gente teve o Killmonger e teve o Thanos, que são vilões com motivação, com Abutre desenvolvimento. também. Verdade, tem o Abutre do Homem-Aranha. Mas, assim, vendo o personagem do Jude Law, parece meio que um retrocesso. Eu achei bem fraquinho. Mas, ao mesmo tempo, eu acho bem interessante essa relação deles, que é meio abusiva, né? Ele roubou a menina, sequestrou a menina, mentiu pra ela, tirou as memórias dela. Raptou ela. É terrível. É terrível. Pra mim, como mulher, ele é um vilão muito pior do que todos os vilões, sabe? Porque ele mexeu em coisas muito pessoais dela. E os outros Kree estão lá, né? Se não tivesse, também não ia fazer diferença. Só pra dizer que o filme tem mais diversidade. E tem ligação com os outros filmes. Porque aí tem o cara lá que tá no Guardiões, e é isso. O Ronan. Também, mas o outro que faz parte do Esquadrão Kree. Eu não lembrava que esse cara tava em Guardiões da Galáxia, não. Na primeira cena é que, tipo, o Star-Lord fala, eu sou Star-Lord, aí fala, é ele. Então eu fiquei meio decepcionada, assim, né? Que os Kree não tiveram muita importância ali. Estão lá para tapar um buraco e Então é é só isso. pra meio que povoar o mundo, porque se não tivesse... A única coisa interessante, assim, foi a aparição do Ronan. E principalmente, né, a fala dele no final de que ele voltaria para pegar a arma, se referindo a Capitã Marvel. Sim, tanto que eu acho que foi o cachê mais fácil que o Lee Pace já teve na vida, né? Ele pensa, ele vive de cachês fáceis, né? Mas enfim. Bom, indo agora pro lado terráqueo de Capitã Marvel, a gente teve a aparição de Nick Fury e o Agente Coulson. Sim, rejuvenescidos, né? Rejuvenescidos, tecnologia, Chegou pra ficar. muito legal, Sim. funcionou. Mas o Coulson, tadinho, né? Foi embora, veio, foi embora e X. É, estagiário, quem assiste Agents of S.H.I.E.L.D. deve ter adorado e a vida seguiu. Já o Nick Fury foi realmente o grande coadjuvante, né, do filme. Tá ali como um grande parceiro da Carol e eu achei sensacional a relação dos dois. É bem filme buddy cop, de dupla policial e tal. E foi muito interessante ver o Nick Fury de uma outra ótica, né? Num período da vida dele em que ele tá muito mais maleável, muito mais, né, leve, muito mais feliz. O que é engraçado, porque em muitas entrevistas pré-filme, falava que ele tava meio que cansado, que ele tava quase desistindo, que foi ela chegar que deu esse impulso. Só que eu não sinto no filme que ele está desistindo de alguma coisa. Eu também não senti isso, não. Eu sinto que, tipo, ele tá lá e ele tá... Tava trabalhando, fazendo o job dele. Exatamente. Ele tá muito menos cansado, eu sinto. É. Eu sinto que nos filmes que a gente vê ele posteriormente, ele meio que já tá de saco cheio de Eu estar também. fazendo isso. E aqui ele tá mais de boa, tá com os dois olhos, gosta de gatos. Sim, inclusive... Surpreendentemente. Ele com o Goose também rende vários momentos cômicos muito legais. Sim. Estou muito feliz com essa representatividade Felina. para com os gatos. Então é isso. Ele gosta de gatos, tem o gato é legal, o gato é alienígena, o gato come coisas, o gato arranhou o olho dele. Sim. Aceitem! E para um lado não tão cômico, na verdade quase nada cômico, a gente tem a Maria Rambeau, que é a melhor amiga da Carol, Sim. né? Antes dela sofreu o acidente e tal, e ir lá pra Hala. Sensacional, perfeita sem defeitos. Amei essa mulher. Primeiro que toda essa questão delas meio que uma apoiar a outra na carreira como pilotas. E ela fala que elas não podiam pilotar, né, Sim. aviões de combate. Então, os estudos ali da doutora Lawson... Eram os momentos que elas tinham. Elas podiam fazer voos de teste e tal. Então é interessante que tanto a Maria quanto a Carol tinham a doutora Lawson como uma inspiração muito grande, né? Sim. E também como um apoio ali, né? Então as três têm essa sororidade entre elas. E é muito bonito, né? É muito legal. A Maria, ela é uma mãe solo, né? Uma mãe que tem a filha ali sozinha. A gente não sabe qual que é o paradeiro do pai dessa criança, mas no fim das contas não importa. Porque ela acaba criando ali muito junto com a Carol. Qual né? que é a diferença entre mãe solo e mãe solteira? Uma mãe solteira, teoricamente, a gente está ligando o fato do estado civil dela com ela não ter ajuda. E uma mãe solo é o termo correto, porque uma mãe solo
cuida da criança sozinha, tipo, independente do estado civil dela. E a Maria acaba entregando as cenas mais dramáticas do filme, ao meu ver, né? Que são aqueles momentos em que ela realmente tá conseguindo conectar a Carol com quem ela é de verdade, né? E eu fiquei muito emocionada, é muito bonito ver essa amizade das duas. Gostaria de ver um pouco mais delas no passado? Ai, nossa, como eu queria. Mas o que elas têm dado presente dentro do filme, eu acho que é bom. Nossa, aquele vislumbre do bar, delas cantando no Tinha karaokê. que ter uma série na Disney Plus só delas no bar. Nossa, gente, eu achei tão legal aquele cabelo nos 80. Parecia muito legal, elas parecem muito legais. Sim, elas são muito amigas, dá pra queria, sentir queria isso. ser amiga delas. E também tem a filhinha da Maria, né, que é a Mônica Rambeau. Rainbow. É meio Rambo, né? Curioso isso. É que nos quadrinhos, quando ela cresce, ela vira uma super-heroína também. A Phantom, que é com P-H-O-T-O-N. Photon. Que depois ela acaba virando a própria Capitã Marvel, né? Ela assume esse título. Até porque ela fala, né? Que ela poderia muito bem construir uma nave e ir atrás da tia Carol. Exatamente. Então, essa menininha já parece ser extremamente inteligente. Me lembrou até um pouco a Riri Williams, né? Sim, eu cheguei a cogitar isso, que seria talvez legal pra dentro do universo ela, sei lá, assumir o manto do Homem de Ferro e virar a Iron Heart. Ia ser muito legal. Ia ser muito legal. Porque eu acho que as próximas fases aí da Marvel precisa trazer novos heróis, né? E heroínas. E diversidade, que né? Pelo jeito é algo que eles vão trazer bastante. Até o próprio lance dos Eternos, que querem que o protagonista seja gay, exatamente. Também tem o lance que querem fazer, acho que o Shaq Fu, não lembro o nome do quadrinho, mas quer trazer um herói asiático. Então, tipo, os planos são, de fato, para ter uma diversidade muito grande para fugir dessas fases que a gente acompanhou o tempo todo, que era sempre pessoas brancas, heterossexuais, normativas, cis, tudo isso. Sim, e retratar o mundo como o mundo é, né, minha gente? Porque, quer queira, quer não, a Marvel se destacou em relação à DC pelo fato de trazer pessoas com problemas reais, que tornava tudo mais humanizado. Sim, muito mais relacionável, exatamente. Né? Que é exatamente essa diferença que eu sinto entre a Mulher Maravilha e a Capitã Marvel. A Mulher Maravilha eu admiro de longe, porque ela é uma deusa incrível. E a Capitã Marvel eu sinto que ela é gente como a gente. Então eu consigo me relacionar de uma forma muito mais pessoal e que eu consigo me ver mais nela. Sim, a Mulher Maravilha você admira, a Capitã Marvel você se identifica. Tipo, a Mulher Maravilha eu vou chamar ela pra me defender. A Capitã Marvel eu consigo me ver sendo ela, entendeu? Uhum. E agora, hein? Os Skrulls. Eu acho que foi um dos pontos que eu mais gostei dentro do filme. Porque, de fato, eu não esperava esse plot twist. Eu também não. Eu achei muito legal o fato de que... Porque nas HQs, os Skrulls são mega vilões, eles se infiltraram na Terra, se passam por heróis e ninguém sabe, eles estão na invasão secreta deles. E no filme, não. No filme, eles são, na real, as grandes vítimas, né? Sim, eu acho que o legal desse plot twist dos Skrull e também do próximo plot twist que a gente vai falar, da Marvel, é que justamente foge muito dos quadrinhos. Sim. Que é justamente aquilo que a gente falou de que a Marvel não tá fazendo copia e cola. Eles estão adaptando essas histórias dos quadrinhos para o cinema. Então, aqui, no universo cinematográfico da Marvel, neste momento, os Skrulls não são vilões. Eu não sei se eles podem se tornar. Podem se tornar? Talvez. Né? O tempo passou aí, né, gente? Sim. Muita coisa pode acontecer, né? As guerras podem surgir, enfim. Mas nesse momento eles não são, e eu achei muito legal também. Eu achei muito bonito essa história, né? A gente pode fazer uma relação aí com refugiados, né? Aqui do nosso mundo real. Eu acho que principalmente a galera nos Estados Unidos vai puxar muito isso e vai identificar muito isso. E o Ben Mendelsohn roubou a cena, né? Finalmente, nossa, ele sempre... não era mais o vilão. Então, a gente por muito tempo ficou, nossa, de novo o Ben Mendelsohn ele só sendo faz jogado vilão. como vilão, porque se a vilão... gente dele... Star Wars, vilão... Star Wars, jogador número 1, sempre vilão. Aí agora é vilão, mas não é vilão. Sim, foi bem bem até legal. Engraçado, como você mesmo falou,
que ele tem esse ar de vilão, mas aí quando a gente descobre que de fato ele não é vilão, ele muda totalmente. O tom do personagem Sim. troca total, ele fica mega cômico. Sim, ele vira tipo um palhaço da corte, sabe? Mesmo assim, ele ainda traz uma certa preocupação por causa Da família dele, Exatamente, né? da própria raça, né? Eu acho muito legal quando ele encontra a família dele, é uma cena muito bonita. Inclusive a Brie Larson também, a Capitã Marvel, ela tá super emocionada nessa cena. E ela pede desculpa, e aí ele fala, não, eu também tenho... isso aqui é guerra, né? Eu também tenho sangue nas minhas mãos. E, eu achei muito linda essa cena. Sim, muito muito bonita. legal. Que eu acho que realmente retrata ali os horrores de uma guerra, né? As Sim. pessoas às vezes lutam sem saber pelo que elas estão Sim, lutando. eu acho que isso que é o mais interessante desse plot twist, que é tudo uma questão de propaganda, de como é vendido pra você quem é o inimigo. E às vezes o inimigo não é inimigo, mas você tem que direcionar esse ódio, esse medo, esse preconceito pra alguém por causa de algo que te falaram que às vezes não é verdade, né? Sim, com certeza. E o próximo plot twist é que Marvel, Marvel is a woman. sim, e não é uma capitã. Não, ela é só uma Kree Sim, infiltrada na clã. infiltrada na Terra. Infiltrada na Terra, né? Tava procurando o tal bagulho de energia lá, que eu esqueci o nome que eles estavam dando. E justamente, de novo, ela tava lutando uma guerra que ela não sabia. Sim. E quando ela entende que os Skrulls, na verdade, não são são. um problema, ela passa a ajudá-los. Sim. Eu achei maravilhoso que trocaram o Marvel. Eu acho que faz muito mais sentido, né, a Carol Danvers ter uma mulher como mentora e se relacionar. Eu acho que isso é claramente um reflexo da nossa sociedade de hoje em dia, né? Sim. Porque, se eu não me engano, o Marvel, nos quadrinhos com a Carol, eles têm até um relacionamento romântico. Olha só. Se eu não me engano, me corrijam aí se eu estiver errada, por favor, mas se eu não me engano, eu já vi cenas aí de quadrinhos deles se beijando, coisas assim. Então, tipo... esse filme tem uma outra pegada, Sim. né? Capitã Marvel tem não tem romance. tempo pra romance. Ela tá descobrindo quem ela é, então Sim. isso não é uma pauta pra ela agora. Não sei se vai ter no futuro, né? Fica em aberto se ela e a Maria, na verdade, se pegavam. Nunca saberemos. Então, eu gostei bastante dessa mudança. Eu fiquei bem feliz e foi realmente algo inesperado que eles conseguiram guardar Sim. bastante durante aí a divulgação do filme. Tanto que, continuando na Marvel, a gente acaba descobrindo que esse core de energia e não sei o que é o próprio Tesseract, né? Outro plot twist. Mais um, que foi a fonte dos poderes da Capitã Marvel. Isso é bem legal. Sim, e outra coisa que é muito legal é como que esse é um MacGuffin, é um elemento que está presente em vários filmes da Marvel. Sim, no mínimo ele apareceu em um filme por fase. Sim, tá lá no primeiro Capitão América, aí desaparece, aí depois ele volta na Capitã Marvel, aí a gente descobre no final lá o Gus vomitando, aí aparece no Thor, primeiro Vingadores é todo calcado nessa No questão. Tesseract, sim. Então é algo que tá sempre retornando, né, dentro do universo, até no próprio começo do Vingadores Guerra Infinita. Do Loki dando pra ele o... Que ele pega no Thor Ragnarok, né? Sim, no finalzinho. Carol Danvers tem o poder de uma joia do infinito. Sim. É isso. I rest my case. Não é à toa que ela é a mais poderosa da Marvel, né? Porque eu acho que, tirando o Visão e a Wanda, que tem uma relação mais próxima ali da joia, a Capitã Marvel, literalmente, o negócio tá correndo ali nas veias dela, né? Sim. Então é isso, Tesseract passou na mão de todo mundo. Temos mais uma joia do infinito aí, meio que intrínseca em um outro personagem. O que isso quer dizer? Pode ajudar, talvez, em Ultimato? Agora eu não sei se isso é verdade ou não é, mas eu tava lendo uma descrição de uma das cenas que parece que o lance ia ser que a Capitã Marvel ia pegar os Vingadores e iam atrás do Thanos no planeta onde ele tá, pra tentar fazer ele desfazer o que ele fez. Mas, gente, pedir educadamente pro Thanos desfazer. Que de fato, se você parar pra pensar, é um plano viável. Não sei. Não sei. Só sei que Carol Danvers aparece na cena pós-créditos. Sim. Cabelo comprido, uniforme diferente. E perguntando... Pistolaça. Exigindo saber onde está o Fury. E, então, aparentemente, ela vai aparecer no filme
bem mais cedo do que a gente esperava. Logo no comecinho, eu acho. O que eu acho ótimo, eu tô doida pra ver ela realmente interagindo com eles. Não quero só que ela chegue, faça um negocinho ali, ai, resolvi. Parabéns. Sim. Inclusive, quero ver muito da interação dela com o Capitão América. Ai, sim. Porque são 2 capitães. Eles são muito amigos, tipo, eles têm tudo pra se dar bem. Então, eu acho que talvez, assim, imagino eu que vai ter uma cena muito emocionante do Capitão ficando pra trás. Ai, Jesus e ela amado. seguindo. Não vamos falar sobre isso, eu não tenho estruturas emocionais. Eu ainda acho que a gente vai ter um outro filme da Capitã Marvel que ainda não vai ser nesse presente de Vingadores Ultimato. Né, já que ela foi embora com os Skrulls para encontrar um lar para eles, e o Ronan disse que ainda vai voltar para conseguir esta arma, né, que é a Capitã Marvel. Então eu acho que ainda vai ter um segundo filme aí nos anos 2000, sei lá, onde vai rolar essa treta aí. Sim, a gente tem que ver a queda do Ronan também, até chegar ao ponto dele se juntar com Thanos, que é o que a gente acompanha em Guardiões da Galáxia. Talvez aí envolva até o filho lá do Thanos, que tava com aquela faixa que todo mundo falou, olha, a faixa do uniforme da Capitã Marvel, as cores são iguais e tal. Então acho que tem muito pano pra manga aí ainda, sabe? Sim, pra quem tá perdido, em Guerra Infinita, quando os filhos de Thanos chegam na Terra e encaram ali o Homem de Ferro com o Doutor Estranho e tal, aquele filho grandalhão que a gente não sabe o nome, tava com uma faixa na cintura que parecia muito do uniforme clássico da Capitã Marvel nos quadrinhos. Sim. E aí já se parece vem uma meio que um especulação. troféu pra ele. Então vai saber se isso é realmente real, se eles lutaram com ela, como que ela tá, enfim. De qualquer forma, ela chega com um uniforme diferente na cena pós-créditos, né? Sim. Então pode ser justamente esse uniforme diferente que tinha essa faixa e que ele pegou por qualquer motivo que seja, porque ela tá viva, né? Então não matou ela. Não. Pode ter vencido, pode ter perdido e rasgado, falou, um dia me vingarei. E aí mataram ele e aí não teve vingança. Pode ser. Ou ele falou, ai, que lindo! Presta aqui, amiga. Vai complementar meu look. Bom, concluindo aqui os pensamentos, Capitã Marvel é sim um filme bom. Filme muito legal, muito divertido, é uma aventura leve, bem estilo da Marvel mesmo. Sim. Mas ao mesmo tempo é importante e é representativo, né? Que era algo que a Marvel tava falhando aí, que a DC saiu na frente. Então foi muito legal a Marvel ter feito esse filme. Não pesaram a mão no feminismo. Não. E o filme peca um pouco na questão de personalidade mesmo, né? Sim, não são diretores de assinatura, não são os irmãos Russo, não são a Patty Jenkins. Não são Ryan Coogler. Exato. Então é um filme que parece um filme meio apático no sentido de ser um filme genérico dentro da Marvel. Tipo, nada nele se destaca muito, não tem uma assinatura, não tem nada que... Tô batendo no meu peito pra... Tipo, não tem nada que fique, que grude. Tipo, caramba... Esse é o filme do tal. É o filme da Capitã Marvel. Sim. O que já é muito legal. O fato de ser uma protagonista mulher, com certeza é o que diferencia esse filme dos outros. Mas em questão de linguagem cinematográfica, né, é um filme não normal. É tipo, não é o Soldado Invernal, que é um filme de espionagem, não é um Guerra Infinita, que é o filme do Thanos, não é Pantera Negra, que tem a cena final do Killmonger falando. Tem uma questão cultural muito forte. Exato, né? não tem nenhum dessas questões que tornam ele com uma personalidade marcante. Até a questão dos anos 90, que deveria ser a nostalgia e tal, que deveria ser o forte do filme, pra mim não funciona tanto. Eu nasci em 92, então muitas daquelas coisas eu era pequena são coisas americanas. Né? A nostalgia é diferente, né? Nos anos 90 eu tenho nostalgia de TV Colosso, não de blockbuster. Talvez pra quem era adolescente nessa época nos Estados Unidos, funcione um pouco mais. Sim. Mas ainda assim o filme tem algumas brincadeirinhas, né? Principalmente com computador, tecnologia lenta. Isso eu não tenho nenhuma nostalgia. Não tenho nostalgia, mas tenho lembranças, né? Sim. Me identifico ali. Eu acho que acaba ficando mais por conta da trilha sonora, essa parte tipo de nostalgia, né? Tem bastante artista legal dos anos 90, bastante mulher também, o que é muito bacana. Tirando ali o Kurt Cobain, né? Nirvana, que foi... Nossa, sério. Na hora que começou a tocar Come As You Are, eu fiquei abalada. Eu falei, gente, que isso? Achei muito legal. Mas, de novo, tipo, tá lá.
Eu senti que, por exemplo, quando toca... Depois que a Carol finalmente toma os poderes dela, né? E aí começa a tocar I'm Just a Girl, do No Doubt. Eu achei isso muito legal, bem colocadinho, assim, tipo... acho que depois de tudo que ela passou, né, pra finalmente chegar nesse ponto do filme, né, e tocar essa música, eu achei muito legal. Mas fora isso, é um filme bem, tipo, formulinha da Marvel. Sim, não se arrisca em nada. O que pra mim, numa primeira assistida, foi um problema até. Tipo, eu fui com uma expectativa que não se cumpriu. Foi vendida nos trailers. Mas vendo de novo e... Assim, não tem jeito. Eu me apaixonei pela personagem. Isso não muda, entendeu? Mas o filme em si, ele me faltou um pouco de impacto. Sim, ele é muito seguro. Talvez se ele se arriscasse um pouquinho mais, fosse mais impactante. Talvez a Marvel estivesse com medo nesse momento, já que o filme tava tendo um backlash já... Grande, antes mesmo de ter sido lançado. Sim. Inclusive é uma coisa que a gente precisa comentar aqui, né? Sim. Eu acho muito bizarro esse ódio tanto por Capitã Marvel, sendo que é só um filme de herói. Sim. Que tem uma mulher lá. Tipo, Sim. não tem nada demais. Eu pensava que o filme ia ser mega ativista, Sim. e ele não foi. Ele toca pontualmente em coisas muito específicas, de maneira bem sutil, e ainda as pessoas estão se incomodando. Muito de quem está se incomodando não viu o filme. Eu acho que isso é só um preconceito, de fato, de gente que está só repassando um ódio que vem de lugar nenhum. E uma impressão... Vem do machismo. Exatamente. Tá repassando, tipo, um monte de coisa que tá escutando, tá lendo e tá repassando pra frente sem ter uma opinião própria em relação ao filme. Porque incomoda essas pessoas o simples fato de que falaram que a Capitã Marvel é a heroína mais forte de todo o MCU. E não pode, né? Por que que uma mulher vai ser a mais poderosa e não um homem? Não sei. Pois é. Me diga você. Tá escutando aí? Então é meio complicado, né? Eu não senti esse ódio todo em relação à Mulher Maravilha, por exemplo. Eu acho que ela foi já muito abraçada em Batman vs Superman. Sim. Mas a Gal Gadot passou por bastante ódio antes. Antes, sim. Assim, eu acho que todo ator, homem ou mulher, sempre passa pelo ódio inicial do... Escalaram tal ator. Ai, mas esse cara, essa menina... porque o Batman não seria assim, porque o Coringa... Porque tá Brokeback gordo. Mountain, tipo... Porque tá magro, tá gordo, tá alto, tá baixo, mas não tem tá peito. fraco. Aham. Tipo, nunca agrada ninguém. Aí quando sai o filme, nossa, mas é a melhor Mulher Maravilha que a gente já teve, mas é o Sim. Coringa definitivo. Tipo, fã nerd é chato. Com os homens, eu sinto que é uma coisa muito mais de ideal, daquele ator passar o personagem, e com as mulheres sempre vai muito mais pro lado físico. Que aí eu acho que a gente cai num problema de representação em quadrinhos. Porque nos quadrinhos as personagens eram, pelo menos no passado, extremamente sexualizadas. Eram roupas extremamente coladas, peitos grandes, bundas grandes, poses que são anatomicamente impossíveis de serem feitas. E aí isso passa a impressão de que a gente precisa ver exatamente isso no cinema. Uhum. Quando não, né? É justamente o oposto disso, porque essas visões dos quadrinhos são absurdamente idealizadas e inalcançáveis. São homens que imaginavam mulheres daquele jeito e desenhavam elas daquele jeito. Não são como mulheres são de verdade. Não importa o quão forte ela seja, quão peituda ela seja, não é desse jeito. Isso é uma coisa idealizada. É muito importante essa representação das mulheres no cinema, de personagens femininas, de quadrinhos, justamente pra gente entender que não é assim. Eu sinto que a Gal, tanto a Gal quanto a Brie Larson, passaram muito forte por isso, né? De corpo, de peito, de ser forte. Eu acho principalmente que de a ser Gal, forte. eu acho que a Gal principalmente, porque a Gal era muito magra / fraca antes de começar a treinar. Sim, ela Depois treinou, ficou mais forte. Treinou, ficou mais forte, mas eu acho que o lance dela é que a Mulher Maravilha em si, ela usa uma roupa que deixa o corpo dela mais evidente. Tipo, deixa os braços pra fora, mostra as pernas, o busto. A Capitã Marvel veste um uniforme Sim. do pescoço pra baixo. Então, acho que a Gal Gadot passou por um backlash muito maior em relação a isso, até porque a própria Mulher Maravilha, ela é muito idealizada nesse sentido. Sim. Enquanto que a Capitã Marvel nem tanto. Né? Mulher Maravilha carrega nas costas muitos e muitos anos de diversas representações e todas sempre muito super idealizadas e muito inalcançáveis, né? Sim. Então, apesar de eu ainda assistir Mulher Maravilha e falar, putz, essa mulher é uma deusa e ela
ela fica lá e eu aqui, ela ainda é muito mais real. Sim, do que qualquer coisa que a gente já viu nos quadrinhos. E as pessoas não entendem também que força não tá ligada a essa exposição de músculo. Sim. Entendeu? É claramente, dá pra ver, assim, muito forte a mudança dos corpos das duas. Só que, assim, elas não ficaram gigantes, elas ficaram fortes. Sim. Força não é músculo. A Brie Larson empurrou um fucking jeep. Sim. Numa ladeira. E é isso, pessoas! Vocês gostaram desse podcast? E é isso, pessoas. A Nathalie falou pra eu fazer o encerramento aí, então cabe a mim fazer o encerramento. E aí, o que vocês acharam de Capitã Marvel? Vocês gostaram, não gostaram? Já assistiram? Mande e-mail pra gente no tenisverdecast@gmail.com ou entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. O Instagram e o Twitter vão estar aqui na descrição desse podcast. Você pode mandar mensagem por lá também, que a gente lê aqui a sua mensagem no próximo Tênis Verde. Exatamente. Espero que vocês tenham gostado. Mulheres, espero que vocês tenham gostado mais ainda do filme. E é isso. Daqui pra frente, só Só sucesso. Só mais maravilha. alto, mais... Higher, further, faster, baby!